Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje. Nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 23 e o capítulo 24. Capítulo 23 de Êxodo 23 de Êxodo, diz assim: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para ser testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito, nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o jumento desgarrado, sem falta los reconduzirás. Então, meus amados, a primeira coisa aqui é dizendo que nós, o povo de Deus da antiguidade e agora, não deveria admitir falso rumor, mentira, né? Com o ímpio para prejudicar alguém, né? Isso quer dizer, ser o falso testemunha. Não deveria o povo seguir a multidão para fazer o mal, né? Nenhuma demanda, né? Falarás no tocante, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Então, digamos que tenha um maior número, uma grande parte de gente que vai torcer o direito, eles estão dando apoio, mas nós crentes vamos entrar nesse meio? Não, a Bíblia diz que não, né? O maior número, nem sempre o maior número está certo, não é? O versículo 3, ao pobre, nem favorecerás ao pobre na sua demanda, nem ao pobre, nem ao rico. Direito e leis da parte de Deus deve ser para todos. Não, porque é pobre eu vou favorecer ele na demanda. Não. A Bíblia diz que não deveria ser feito. Primeiramente, não deveria torcer o direito, indo junto com a maioria para prejudicar alguém, nem também beneficiar o grande e prejudicar o pobre, nem também favorecer o pobre na sua demanda. Lei para todos, conforme o Senhor determinou. O versículo 4, ele se encontrasse o jumento do irmão dele, o boi, que estivesse preso, irmão, certamente nós, o povo de Israel, deveria conduzir e deveria desprender o jumento do inimigo da sua casa, né? Muitas vezes a gente, tem uma pessoa que a gente não gosta, não ia deixar morrer um animal por causa disso, né? Versículo 7, de palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente com o justo, porque não justificaria o ímpio. Então nós vemos aqui, da palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei, então justificarei o ímpio. Então veja, da palavra da falsidade, né? É de ver que a coisa está sendo falsa, vai prejudicar alguém, o crente deve estar metido nisso? Não, não é, a Bíblia diz aqui. Então, também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e pervertem as palavras do justo. Já pensou, irmão? Que não deveria receber presente, porque o presente cega, né? A pessoa quer convencer, quer conquistar alguém, chega com um presente, vai cercando, depois finda conquistando, e aí ele cega os olhos das pessoas, não é? Meus amados irmãos, nós vamos dando uma andadinha aqui, quando chega no versículo 7, ele fala sobre o ano sabático, né? Também 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. O ano sabático quer dizer que o israelita trabalhava 6 anos, mas no 7º ano ele deixava a terra descansar, ele deixava a terra produzir, e aquele alimento era para ajudar os necessitados e os carentes da sua época. E também Deus manda aqui que ele veio trabalhar 6 dias, mas no 7º dia deveria descansar, que era a guarda do sábado também, para que nesse dia descansasse o animal, o jumento. No 7º ano a terra descansasse, para que o homem também descansasse. O homem não pode trabalhar direto. Por isso que Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, Deus promete enviar um anjo. Esse que enviou meu anjo diante de ti,
para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tem aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, para que não provoque a ira, porque não perdoaria a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então nós vemos que anjo tem outro caráter, tem outro perfil. Dificilmente ele ia aguentar as fraquezas de um homem, né? Os pecados, as palavras, as rebeliões. Então Deus já dizia, Deus era como Deus dizendo, eu suporto, mas o anjo ele não suporta se vocês se rebelarem contra ele. Então nós vemos, meus amados irmãos, que o conselho aqui não tem mais é para que o povo de Israel sirva a Deus, e o Senhor continuaria expelindo os inimigos diante dele, e ele seria terra produtiva, seus animais produziriam, não haveria quem abortasse, nem entre as mulheres, nem entre seus animais. O terror de Deus estaria diante dele para ele expelir os seus inimigos, porém se ele não fizesse isso, então nós vemos que pelo contrário, ele seria perseguido pelos inimigos e não teria vitória, porque a bênção de Deus se retirado dele. No capítulo 24, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, Deus mandou Moisés. Depois disse a Moisés, sobe ao monte, tu e Arão, Nadab e Abiú, 70 anciãos, e inclinai-vos de longe. Então nós vemos que Moisés subiu para o monte, ele, né? E nós vemos que ali Deus falava com Moisés, a Bíblia diz, vindo por Moisés o contato, e contato com o povo, contato com o povo a palavra do Senhor, né? O povo respondeu a uma voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então o povo disse, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Depois nós vemos que Moisés subiu para o monte, ele, juntamente com o seu servo, e nós vemos que o povo ficou de longe, mas nós vemos que Moisés subiu para o monte do Senhor, e a glória de Deus desceu ali sobre o monte, de sorte, meus amados irmãos, no versículo 10, viram a glória de Deus, debaixo dos seus pés havia uma como a obra de pedra de safira, e como o parecer do céu da sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos do povo de Israel, mas viram a glória de Deus e comeram e beberam na presença de Deus. É muito bom comer, beber na presença de Deus. Esse Deus quer sempre se revelar ao seu povo, se revelou ao povo de Israel. E aí nós vemos que Deus, irmão, mandou que Moisés subisse o monte, no versículo 12, Moisés subiu, e Moisés ficou lá 6 dias, orando, buscando a Deus. No 7º dia, Deus veio ao encontro de Moisés, e nós vemos aqui que Moisés ficou ali na presença de Deus, né? E a Bíblia diz que Moisés entrou no meio da nuvem, no meio da glória de Deus, e ficou ali na presença de Deus 40 dias, até que Deus escreveu mandamento, as palavras de Deus, né? Nas tábuas, para que Moisés trouxesse ao povo, né? O verso 18 diz assim, Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Olha que isso é a segunda vez. A primeira vez, antes de receber a lei, a primeira tábua da lei, ele passou 40 dias e 40 noites. Só que essa tábua da lei ele quebrou na hora que o povo fez o bezerro, né, de ouro. E a partir daí, a segunda lei que Deus ia escrever, Moisés também teve que passar essa experiência com Deus. Irmão, que nós possamos sentir essa experiência de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Na verdade, tem muitos crentes que não sentem mais desejo de buscar a presença de Deus, de estar perto do Senhor, de santificar a sua vida, né? Moisés fazia a diferença. Enquanto os judeus, muitos deles não queriam subir, não queriam ver a glória de Deus, Moisés queria passar a vida toda, como o salmista disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu santo nome. Que Deus abençoe os irmãos.